Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos sobre posições relativas entre duas circunferências. Sempre que você estiver trabalhando na geometria plana e você estiver trabalhando simultaneamente com duas circunferências, haverá 5 posições relativas entre essas duas circunferências. Eu vou citar os nomes, depois a gente conversa sobre cada um dos casos. Duas circunferências no mesmo plano podem ser externas, quando tiver uma longe da outra, tangentes externas, quando tiver uma fora da outra, mas se tangenciando nesse único ponto, podem ser secantes, quando elas se cruzam em 2 pontos, podem ser tangentes internas, quando elas se tangenciam, no entanto, uma está dentro da outra, e elas podem ser internas, quando uma está completamente dentro da outra. O que cada um desses casos significa? E o critério para gerar cada um, eu acho que o mais fácil para a gente entender é partir desse caso e ir aproximando a circunferência menor da maior para gerar os outros. Vocês vão entender claramente o que está acontecendo. Observe. Para que eu tenha uma circunferência maior, de centro O1 e raio O1, externa a uma circunferência menor, de centro O2 e raio R2, a única condição que eu preciso estabelecer é que a distância do O1 até o O2, ou seja, a distância entre os centros, tem que ser maior que o R1 mais o R2. Notem, como eu posso garantir que a distância é maior? Por causa desse espaço. Esse espaço sobrando entre R1 e R2 garante que a distância de O1 até O2 é maior que o R1 mais o R2. Então, sempre que isso acontecer, elas são externas. Se eu for aproximando a circunferência pequena da grande até elas se encontrarem, eu formo essa situação. Na hora que uma encontra com a outra, essa situação é gerada. Observando a figura, é imediato perceber que a distância de um centro até o outro é exatamente a soma dos dois raios. Logo, duas circunferências são tangentes externas quando a distância entre os centros for igual à soma dos raios. Ok? Para falar dessa situação, eu vou mostrar essa primeiro. Duas circunferências serão tangentes internas quando elas forem tangentes, só que com a pequena dentro da grande. Assim. Notem que ao gerar essa situação, daqui até aqui, nós temos o raio da maior, que é R1. Daqui até aqui, nós temos o raio da menor, que é R2. Logo, a distância entre os centros, que é esse segmento que eu estou pintando, pode ser calculada por R1, que é o raio grande, menos R2, que é essa parte que eu quero desconsiderar. Então, duas circunferências serão tangentes internas quando a distância entre os centros for igual a R1 menos R2. Vejam na figura. Isso é R1 e isso é R2. R1 menos o R2 dá a distância entre os centros. Agora que eu sei como elas são tangentes externas, como elas são tangentes internas, é fácil observar que essa situação é intermediária dessas duas. Ela não é nem essa e nem essa. Ela está no meio do caminho entre as duas. Então, quando que duas circunferências serão secantes? Quando a distância entre os centros estiver entre esses dois valores. Ou seja, entre o R1 menos R2, que é essa distância, e o R1 mais R2, que é essa distância. Para duas circunferências serem secantes, a distância entre os centros deve estar entre R1 menos R2 e R1 mais R2. Se eu continuar pegando essa circunferência e aproximando do centro, a distância entre os dois centros vai diminuir. Então, duas circunferências serão internas, uma dentro da outra, quando a distância de seus centros for menor do que essa, ou seja, menor que R1 menos R2. Então aí, esses são todos os casos, estudem bastante e espero encontrar vocês na próxima. Tchau, tchau!